Nesse vídeo eu estarei falando sobre a Revolução Francesa e o Iluminismo. Meu grupo é do segundo ano B de ADM e é formado por Carol, Andresa, Leonardo e Emily. A Revolução Francesa foi um ciclo que aconteceu na França, onde tinha como rei Luís XVI, entre 1789 e 1799. Marcou também o fim dos privilégios da aristocracia e o término do antigo regime. Essa revolução teve como principal característica uma participação da população e atingiu um grau alto de radicalismo, uma vez que o povo francês estava passando por uma situação precária. São divididos na Revolução Francesa 3 fases. A primeira fase, mais conhecida como monarquia constitucional, durou entre 1789 e 1792. No dia 26 de agosto de 1789, foi aprovada pela Assembleia a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão. Essa declaração assegurava os princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade, o lema da Revolução, além do direito à propriedade. O rei Luís XVI recusou em aprovar a declaração, e isso provoca novas manifestações populares. Os bens do clero foram confiscados e muitos padres e nobres fugiram para outros países. O governo foi transformado em monarquia constitucional. O poder executivo caberia ao rei, limitado pelo legislativo, constituído pela Assembleia. Os deputados teriam mandato de 2 anos. O voto não teria caráter universal, só seria eleito quem tivesse uma renda mínima, voto censitário. Suprimiu-se os privilégios e as antigas ordens sociais, confirmou-se a abolição da servidão e da nacionalização dos bens eclesiásticos e manteve-se a escravidão nas colônias. Essa foi a primeira fase. A segunda fase ficou conhecida como o Terror. Ocorreu entre 1792 e 1794. Internamente, a crise começava a provocar divisão entre os próprios revolucionários. Os girondins, representantes da alta burguesia, defendiam posições moderadas. Por sua parte, os jacobinos, representantes da média e da pequena burguesia, constituíam o partido mais radical, sob a liderança de Maximilien Robespierre. Foi assim instalada a ditadura jacobina, que introduziu novidades na Constituição como o voto universal e não censitário, o fim da escravidão na colônia, congelamento de preços de produtos básicos como trigo, instituição do Tribunal Revolucionário para julgar os inimigos da Revolução. E ocorreu também, nessa fase, a morte do Luís XVI, em 1793. Meses depois, a rainha Maria Antonieta também foi guilhotinada. Essa fase entre 1793 e 1794 é conhecida como o Terror. A terceira fase é conhecida como Diretório, ocorreu entre 1794 e 1799. A fase do Diretório dura 5 anos e se caracteriza pela ascensão da alta burguesia. Os girondins ao poder recebem este nome, pois eram 5 diretores que governavam a França neste momento. Inimigos dos jacobinos, seu primeiro ato é revogar todas as medidas que eles haviam feito durante sua legislação. No entanto, a situação era delicada. Os girondinos atraíram a antipatia da população ao revogar o congelamento de preços. Por exemplo, vários países europeus, como a Inglaterra e o Império Austriaco, ameaçavam invadir a França, a fim de conter os ideais revolucionários. Por fim, a própria nobreza e a família real, no exílio, buscavam organizar-se para restaurar o trono. Diante dessa situação, o Diretório recorre ao exército, na figura do jovem e brilhante general Napoleão Bonaparte, para conter os ânimos dos inimigos.
Desta maneira, Bonaparte dá um golpe, o 18 Brumário, onde instaura o consulado, um governo mais centralizado que traria paz ao país por alguns anos. É bom lembrar que tudo isso aconteceu porque a classe era dividida em primeiro estado, onde se localizava o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, como o povo, o restante da sociedade francesa. Como o terceiro estado era uma classe extremamente heterogênea, formada por grupos distintos como a burguesia e o campesinato, o que levava à desigualdade extrema, uma vez que a nobreza e o clero usavam de privilégios, enquanto a classe mais baixa sofria com impostos caros por suas terras e recebiam os tributos. Foi por essa desigualdade que ocorreu a crise na França. E é importante lembrar que um marco seu foi porque inaugurou o processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais, a partir do direito humano do homem e do cidadão, que estava como primeira fase da revolução, além de abrir caminho para a consolidação de um novo sistema, hoje conhecido como democracia representativa. E isso só foi possível graças à popularização dos ideais do iluminismo. Foi resultado de uma crise política, econômica e social. Então, tudo isso ocorreu, conforme eu já disse, por causa da desigualdade que estava acontecendo na França, onde a classe mais baixa não tinha direito algum e acontecia muita guerra por causa disso. E eles fizeram isso para poderem ter voz e buscar igualdade entre as sociedades. Bom, agora eu vou estar falando um pouco sobre o Iluminismo e para dar início explicarei um pouco sobre o que foi esse período. O Iluminismo ele foi um movimento cultural europeu que ocorreu inicialmente nos países da Inglaterra, Holanda e França, que teve origem nos séculos XVII e XVIII com o objetivo principal de defender o uso da razão sobre a fé para entender a sociedade, e também o surgimento de ideias de liberdade política e econômica que eram defendidas pela burguesia. O Iluminismo trouxe consigo grandes avanços que, juntamente com a Revolução Industrial, abriram caminho para a profunda mudança política determinada pela Revolução Francesa. Uma das principais características do Iluminismo foi que, neste período, a sociedade começa a rejeitar a herança medieval. Por isso, passou a ser conhecido como Idade das Trevas. Houve também o questionamento de doutrinas religiosas, assim como crítica ao absolutismo, que é uma teoria política que defende que alguém deve ter o poder absoluto, isto é, independente de outro órgão. A crítica ao mercantilismo, que é o nome dado a um conjunto de práticas econômicas desenvolvidos na Europa na Idade Moderna. E também a defesa da liberdade política e econômica, da igualdade de todos perante a lei. Assim como outros períodos, o Iluminismo também teve seus principais pensadores. E um desses principais pensadores foram Montesquieu, tendo como nome verdadeiro Charles Louis de Secondat. Ele foi um político, filósofo e escritor francês que ficou famoso pela sua teoria da separação dos poderes. Ele nasceu dia 18 de janeiro de 1689 e faleceu em 10 de fevereiro de 1755. Outro pensador importante deste período foi um filósofo e escritor francês, Denis Diderot, conhecido durante o Iluminismo por ter sido o cofundador, editor-chefe e contribuidor de Encyclopédie, que é um livro considerado uma das primeiras enciclopédias que alguma vez existiram. Ele escreveu esse livro juntamente com Jean Le Rond d'Alembert. Denis nasceu em 5 de outubro de 1713 e faleceu em 31 de julho de 1784. Adam Smith
Foi também um filósofo e economista britânico nascido na Escócia. Ele é conhecido por ser o pai da economia moderna e é considerado o mais importante teórico do liberalismo econômico. Ele veio a ser importante neste período do Iluminismo, pois neste movimento iluminista abordou-se bastante sobre a economia utilizada na sociedade daquela época. Então, este escritor acabou sendo bastante importante para esse período, pois ele é considerado o pai da economia. Além destes, François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, também foi um pensador bastante importante deste período iluminista, pois ele foi um escritor, ensaísta, deísta e filósofo iluminista francês. Ele nasceu em 21 de novembro de 1694 e veio a falecer em 30 de maio de 1778. A política, juntamente com a economia, foram os dois fatores mais questionados neste período iluminista, pois, diferentemente do absolutismo, os iluministas alegavam que o poder do rei deveria ter um limite, seja por um conselho ou constituição, pois este movimento era apoiado pelos burgueses e pensadores que tinham o mesmo interesse econômico. Já a economia, neste período, era defendido a liberdade econômica, ou seja, que a economia pudesse se movimentar de acordo com suas próprias leis. Segundo Adam Smith, que é considerado o pai da economia moderna, ao invés do mercantilismo, o Estado deveria praticar o liberalismo, e ao contrário de interceder na economia, o Estado deveria deixar que o comércio a regulasse. Assim como outros períodos, o iluminismo acabou tendo a sua influência também no Brasil, como, por exemplo, publicações fraudadas, universitários em contato com ideias iluministas e também o questionamento do sistema colonial, que era um conjunto de relações de dominação e subordinação envolvendo metrópoles e colônias durante a época moderna. E assim encerramos o nosso trabalho sobre Revolução Francesa e Iluminismo.